pedir a sua atenção que está acompanhando o nosso Morning Show, porque eu queria falar de um assunto de partir o coração, de sangrar a alma, porque a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, de absolver um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos, continua repercutindo e causando muita indignação. Até partidos políticos estão acionando a Procuradoria-Geral da República para ver o que pode ser feito nesse caso. E a gente vai ter mais informações com Rodrigo Costa, ao vivo, direto do sul de Minas, com essas informações. Olá, meu amigo, bom dia e bem-vindo ao nosso Morning Show mais uma vez. Olá, Fernando, bom dia. É um caso que tem repercutido de fato, partidos já se posicionaram e até deputados, personalidades da política também, tanto da esquerda quanto da direita, é um tema que acabou unindo todo mundo, né? No caso dos partidos foi PSOL e Rede que se manifestaram. Mas a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, Fernando, também determinou a abertura de um pedido de providências para apurar a decisão, então, do TJMG, o Tribunal de Justiça aqui de Minas, que absolveu esse homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Na decisão, o ministro, que é o Mauro Campbell Marques, ele informou que o TJMG ele será formalmente incluído no processo para prestar os esclarecimentos sobre esse caso que tem sido amplamente divulgado pela imprensa. Ele também determinou que o tribunal e o desembargador, que é o Magid Lawar, enviem informações iniciais no prazo de até 5 dias a respeito de toda essa questão. Essa determinação, ela acontece após a justiça absolver, repito, esse homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina. Em 2024, que foi quando ocorreu o caso, ele tinha 35 anos, ela tinha 12 anos de idade e o desembargador, então, entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença da primeira instância que havia condenado o suspeito, então, a 9 anos e 4 meses de prisão. Numa nota conjunta, os Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e das Mulheres também emitiu um parecer condenando e repudiando a decisão do TJMG. Quem também se posicionou foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Neste domingo, emitiram também uma nota de repúdio em relação a esse posicionamento. A OAB, ela citou o Código Penal brasileiro e afirmou, então, que a legislação que estabelece que qualquer relação sexual com menor de 14 anos configura, sim, estupro de vulnerável. A gente continua acompanhando a repercussão desse caso, a gente continua a acompanhar os desdobramentos e agora eu passo a bola aí para vocês no Morning Show que vão saber debater esse tema muito bem. Valeu, Rodrigo, muito obrigado, viu? É uma indignação coletiva. Muito obrigado pelas informações. Ótima semana para você aí em Poços de Caldas. Valeu. Eu queria repetir o nome do desembargador, porque é um nome tão complicado que certamente só deve ter ele. É o Dr. Magid Nawef Lawar. Vou repetir, Dr. Magid Nawef Lawar, o desembargador relator que faz com que esse criminoso, né, que tinha tido uma pena de 9 anos e 4 meses, junto com a mãe da menina, saísse da prisão. Queria saber também, se eu ainda não sei o nome do advogado que defendeu essa causa. Eu queria colocar também o nome do advogado. O que aconteceu? 3 juízes votaram. Eu queria colocar o nome do outro juiz que votou com o relator, que é o Valner Barbosa de Azevedo. Mais uma vez, Valner Barbosa de Azevedo, também na 9ª Câmara lá do TJ, especializada nessa parte criminal, votou. E eu queria colocar o nome de quem foi contra, de quem votou para acompanhar a decisão da condenação. A desembargadora Karen Emerich. A desembargadora Karen Emerich foi uma voz ativa em defesa, talvez, do mais básico. O mínimo que se espera é que se cumpra uma legislação que deveria ser clara. 14 anos não é discutido. Não, mas e se? Não tem o e se. Não tem o e se. Não tem constituição de família. Não tem nenhum argumento. É, sim, estupro de vulnerável. É um absurdo e precisa ser rechaçado. 12 anos, né, Jess? 12 anos. Mas a lei coloca 14, então ainda tem 2. E eu queria também compartilhar com você o argumento de vínculo afetivo consensual.
Então, Fernando, eu até trazer aqui... De embrulhar o estômago. Esse desembargador ainda trouxe como argumentação, dizendo que esse envolvimento entre o adulto e um adolescente é de costume na cidade onde essas pessoas moravam. Eu acho que isso também não cabe como uma argumentação válida para um caso como esse. Até você, Matheus, que é advogado, traz que é uma coisa meio óbvia, mas, pô... E tem um agravante aqui, que, vamos falar, que a lei existe justamente para evitar esse tipo de divergência, de subjetividade. Eu acho que, ou na cidade é comum, o suspeito, né, que para mim é o bandido, o criminoso, ele tem passagens por crimes como, anota aí, homicídio e tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante em abril de 2024, quando ele estava com a menina. Ele confessou que mantinham relações sexuais, que ele convivia com ela e, repito, ele já tem um antecedente criminal pesado. Então, assim, eu não sei o que passou na cabeça destes desembargadores, senhores desembargadores. Pelo amor de Deus, né? Não me venha talvez com uma cultura totalmente errada que talvez o senhor tenha sido criado para justificar uma aberração jurídica. E o CNJ também já abriu, né? Já pediu apuração, deu 5 dias de prazo. E isso aí vai cair, Fernando. Essa decisão vai cair. Eu quero fazer aqui agora um alerta para todos vocês que estão nos escutando e nos assistindo. Este não é um traço apenas do TJ Minas Gerais. É muito importante que isso seja dito. As cortes superiores, algumas delas, como o STJ, têm dado também decisões que vão nesse direcionamento. Inclusive, um habeas corpus aí no mês de fevereiro, pela absolvição ali, foi nesse caminho de um bandido que tinha uma menina de 13 anos que estava grávida e que se reconheceu esse vínculo afetivo. Então, não é algo que está pacificado. Essa não é uma crítica a todos os ministros do STJ. Por exemplo, nesse mesmo habeas corpus que eu estou falando aqui, o ministro Rogério Cruz foi ativamente contrário e fez falas duras em relação ao que estava sendo permitido ali. Um outro exemplo é a ministra Daniela Teixeira, que em muitos momentos, em várias votações, algumas ela consegue reverter ali, ela foi relatora de uma recente, conseguiu não permitir que esse absurdo acontecesse, mas em outros casos a decisão prevaleceu de uma certa excepcionalidade, este aspecto de excepcionalidade dentro do caso que permitiria isso. Não tem que haver excepcionalidade. Essa legislação, ela é clara e ela deveria ser seguida à risca. Casos como esses são absurdos, eles são nojentos. E eu preciso que você agora, nesse momento, você abra o Google e pesquise absolvição, estupro de vulnerável. Você vai descobrir que não é só o TJ Minas Gerais, você vai descobrir os casos do STJ, você vai descobrir de outras cortes, de outros espaços, e isso precisa unir e pacificar o país. Neste exemplo aqui, nós tivemos a deputada federal Érica Hilton e o deputado federal que trouxe à tona, é importante falar que foi Nicolas Ferreira, que em uma noite ali trouxe um vídeo denunciando isso, e isso estourou. E que bom que ele fez isso. Esses grupos que normalmente são tão antagônicos, nisso eles estão falando que se precisa, o Brasil precisa unir, porque essas pessoas, essas crianças, elas muitas vezes têm uma mãe que deixa isso acontecer. Se usou aqui, mas a família consentiu. Consentiu uma menina de 12 anos morar com um cara de 35 que abusava dela? Não existe isso. Então, assim, nós precisamos sim acordar para isso, porque senão o que nós estaremos permitindo é a legalização da pedofilia no Brasil. Então acordem para isso, pesquisem sobre isso, reclamem disso. Porque o CNJ tá atrás agora, porque não sei o que lá tá indo atrás disso, porque houve mobilização popular e você precisa acordar para isso. O Brasil tem muitas meninas, tem muitas crianças que a cada ano sobe esse número, que são abusadas sexualmente, que são usadas. Não dá pra gente legalizar, pra gente legitimar isso. O que esses juízes fizeram é pegar todo um escândalo como o do Epstein e falar, mas via muito, mas tinha vínculo. Não tem isso, é canalice. Nós precisamos ativamente lutar contra decisões como essa, revisar essas decisões, o Ministério Público deve recorrer, mas assim, não dá para aceitar que num país como o nosso, meninas de 12, 14, 13 anos sejam consideradas esposas. Isso é inadmissível. E o único voto lúcido desses desembargadores veio de uma mulher. Eu acho que isso também não precisa falar mais nada, né? Já diz muito. Muito bem.